Olá, meus amigos do canal, tudo bem com todos vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a esse Deus maravilhoso que vem nos abençoando a cada dia que se passa. Então, dando sequência ao vídeo anterior, nós vamos falar de um assunto muito importante. Qual é o assunto, Luísa? Que é a diapausa das abelhas. O momento que elas ficam um pouquinho mais frágeis, que é quando chega o inverno. Elas precisam de uma atenção especial, que é para não correr o risco da abelha da colmeia acabar morrendo, né? A diapausa, na verdade, é um sistema de defesa, né, que a natureza tem, né? Que as abelhas, formigas, vários insetos utilizam isso. O que eles percebem? Quando o clima esfria ou falta de alimento, elas diminuem o metabolismo e diminuem suas atividades. Para um meliponicultor novo, é assustador, né, a diapausa. Eu lembro, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu fiquei apavorado. Foi numa caixa de miringuaçu. A hora que eu abri, eu vi que diminuiu a atividade delas, né, a saída delas nas caixas, e era uma caixa didática. Então deu para observar bem, né, que elas ficam meio em latência, né? Isso. A hora que eu fui abrir a caixa, não tinha disco de cria, não tinha nada. Tava morrendo, perdi minha caixa. Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu falei no começo, era inexperiente, né, não tinha muita experiência, eu fui perguntar pro William. O William já tinha uma ideia, daí foi perguntar para outros também, mais experientes na época, né? A gente acabou descobrindo que as abelhas estavam em diapausa, que elas tinham diminuído a atividade metabolística delas. Uma coisa muito interessante que, né, aconteceu comigo aqui, logo que eu cheguei aqui no meliponário, né, no mundo das abelhas, como eu vim de uma região mais quente, então para nós tudo isso é uma novidade, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui alimentar uma abelha, a manduri, né? E eu abri a colmeia, olhei as abelhas, parecia que estavam todas mortas. Não se movimentavam, não tinha nenhum tipo de trabalho nenhum interno. Eu fiquei desesperado. Aí eu liguei para um profissional, uma pessoa que tem já um bom caminho aí no mundo das abelhas, que inclusive é daqui. Região mais fria também, né? Que ele já tinha experiência. Exatamente. Aí liguei para essa pessoa desesperadamente, ele falou: "Não, isso é normal, acontece aqui tem muito isso, né?" E aí foi aí que a gente vai reaprendendo, porque uma coisa é eu vim de um outro clima, de uma outra realidade, de um outro, né? De um outro comportamento que as abelhas vão ter. Então aqui, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu comecei a reaprender, né? Porque são coisas novas, né? Para mim, aqui foi coisa nova. Trabalhar no sul, para mim, é uma região totalmente diferente da região. Mais complicada, né? Porque mais complicada. A variação de clima muda muito aqui. Tem um ciclo diferente, né? Do que normalmente ela fica numa temperatura constante, né? E aí essa pessoa falou assim: "Você quer ver um exemplo? Pega essa colmeia agora e leva para o sol." Levei para o sol, daqui a pouco as abelhas começaram, como se nada tivesse acontecendo, né? A diapausa, mas você falando só no frio. Não, a diapausa não acontece só por causa do frio, né, William? É um sistema de defesa das abelhas, que normalmente quando elas observam que está diminuindo a florada, a alimentação delas também vão diminuir o metabolismo dela, para diminuir o consumo de alimento. Por quê? Para sobrar para elas passarem esse período, né? Que esse período também varia de acordo com qualquer demanda, né? Normalmente é de 1 mês a 3 meses, né? Nosso inverno aqui no sul ultimamente não está sendo tão rigoroso, então a diapausa tem sido menor. A diapausa, ela afeta tanto o comportamento individual da abelha como da colmeia, né? Da colmeia, coletiva. A colmeia inteira diminui. Que nem ele falou, no frio dela. Até a movimentação das próprias abelhas, né? Parece que estão morrendo, elas não se mexem muito, né? E o pessoal fala, mas é uma hibernação. Não é uma hibernação, porque elas não dormem. Elas estão numa atividade mais lenta dentro da colmeia, mas estão em atividade, porém apenas dentro da colmeia. Estão se alimentando. Ou seja, é uma luz amarelinha que acende para ter um cuidado especial, né? A natureza é perfeita, né? Sim. Normalmente elas se preparam para isso, né? Então qual que é a nossa função? Não tirar em excesso o alimento delas, né? Na verdade não seria nem interessante tirar, né? Talvez. Antes, vai entrar o inverno, maio eu tiro mel. Não mexe nela. Deixa para elas. Deixa para elas. O que acontece? Como a natureza é perfeita, então elas mesmas estão se preparando. Se a gente for interferir e coletar o mel, vamos deixar elas sem alimento. O que a gente deve fazer? Para ajudar elas. Para ajudar, né? Intervir o menor possível.
evitar de abrir as caixas, principalmente nós aqui em Curitiba, que hoje está nublado, mas estamos num período aí de quase 10 dias, né, de frio e chuva, então elas não saem para se movimentar. No vídeo anterior a gente fez com o William, a gente percebia elas entrando e saindo da colmeia. Hoje estão todas ali quietinhas, porque está muito frio aqui em Curitiba, então elas não saem. Elas fazem tudo que podem para manter a temperatura, né? Muitas vezes lacram a caixa, se você ficar mexendo demais, você vai fazer elas perderem calor, perderem o trabalho que elas teve para lacrar. E que nem o Daniel falou, elas fazem tudo meio sob medida, né? Elas fazem pensando num certo período de tempo. Se você intervir, tirar a alimentação, ficar olhando demais, vai enfraquecer cada vez mais o enxame, né? Tá, mas e se acontecer delas não ter alimento? Se estiver fraco demais, o que a gente pode fazer? William? Nesse caso, a gente vai ter que fazer o que? A Alimentação externa. alimentação isso aí. externa, porque a natureza não está fornecendo Elas não estão tendo de onde tirar, né? da onde tirar, né? Então, dia de chuva, dia de muito frio, com certeza as abelhas vão reduzir o quadro de alimentação externa a gente sair faz da colmeia. com açúcar e uma proteína, né? Uma proteína, que essa proteína Que a gente descobriu que ajuda bastante elas. ajuda a postura, né? O desenvolvimento da energia ali, no caso, né? São dois fatores, né? Energia e proteína, assim, né? O que a gente vai observar, né? Se elas estão com alimento ou não, né? Se abriu, tem bastante alimento, não vou mexer. Se está com pouco alimento, vamos interferir, vamos alimentar, não vamos deixar faltar comida. O que a gente tem que tomar, o único cuidado que a gente tem que ter, não deixar faltar alimentação para elas no inverno. Proteínas e alimentação e energia, né? Metabolizável, né? No caso do xarope, né? Que todo mundo usa por aí, né? Que é o açúcar cristal com água, né? Mais a proteína. E a gente observou que usando isso, ela se mantém forte, né? Durante o inverno, apesar de estar em diapausa, estarem parado. Então você que está tendo a primeira colmeia lá, você não está vendo movimentação, abriu, não viu o disco de cria, não precisa se apavorar, né? Calma, é normal, é um estágio normal delas, evitar de mexer nelas nesse momento, só introduzir a alimentação, né, William? Sim, que é muito importante, se não pode faltar. Se faltar alimento para elas, vai faltar a essa energia que vai gerar, né, a vida delas ali. Agora, uma pergunta que fica, né, que eu tenho certeza que cada um de vocês, iniciantes aí de casa, estão se perguntando: pode acontecer dessa colmeia morrer nesse dia pausa? Pode, mas é muito difícil. Se você cuidou, preparou elas, muito difícil elas morrer. Nós aqui, manda-saia, a gente nunca perdeu nenhuma manda-saia, né? Não. Por quê? Porque a gente teve esse cuidado. Porque o grande problema é você prevenir, né? Vou comprar uma colmeia, aonde eu vou colocar? Vou colocar no sol quente? Não. Exatamente. Por quê?